Olá pessoal, vamos para mais um episódio da série Ergonomia, um olhar para o ser humano. Eu sou a Josiane, bem-vindos ao canal E Segue com Prevenção, um canal onde abordamos vários assuntos relacionados à área de saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e motivação profissional. Se inscreva e curta o nosso canal, assim você continua nos ajudando e nos apoia a levar informações da área de saúde e segurança do trabalho para todas as pessoas. E não deixe de ativar o sininho para você receber notificações de mais conteúdos que iremos postar aqui. Agora vamos ao tema de hoje: ergonomia, seus conceitos e definições. E o que é ergonomia? Você aí sabe o que é? Gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ergonomia é algo muito simples. Na verdade, é o estudo entre o homem, o ser humano, e a relação dele com as atividades que ele executa no ambiente de trabalho. Então, a ergonomia ela vem no sentido de estudar essa interação entre as condições de trabalho e as limitações físicas e psicológicas desse trabalhador. Um exemplo simples para ficar mais claro o que eu falei. Vamos imaginar que um trabalhador de estatura muito baixa tenha que executar uma atividade sobre uma bancada muito alta. Vai ser difícil para esse trabalhador, pois ele vai ficar numa postura que vai causar um estresse físico. Então a ergonomia ela vai analisar aquele posto e fazer com que aquele posto se adapte ao trabalhador. Óbvio que vão ter trabalhadores de várias estaturas. E aí, então, o que a ergonomia faz? Exatamente essa questão da adaptação. Vamos dimensionar uma bancada que consiga atender um trabalhador de estatura mais alta ou um trabalhador de estatura mais baixa, de uma forma simples, fazendo com que aquela bancada tenha, por exemplo, uma regulagem de altura. E por que a ergonomia se interessa por essa relação entre trabalhador e ambiente de trabalho? Também de forma simples, pessoal. O objetivo é trazer mais eficiência para a produtividade, de forma que essa produção não implique em complicações à saúde do trabalhador. Para garantir essas condições, a ergonomia ela vai avaliar 4 pontos principais. Então vamos lá. O primeiro ponto é avaliar a postura e os movimentos corporais do trabalhador para ele realizar aquelas atividades. Então ele vai fazer a troca de um parafuso, por exemplo. Como que ele faz para trocar aquele parafuso? Ele fica agachado? Ele tem que ficar sentado? Ele tem que ficar com o braço muito elevado? Quais são os movimentos que ele executa e como ocorre a troca desse parafuso? Porque a gente pode parecer bobagem. Mas vai trocar um parafuso e vai adoecer? Sim, dependendo da frequência com que ele realiza a troca desse parafuso. E se não existem as condições adequadas para que ele faça essa atividade, ao longo do tempo ele vai adoecer sim. O segundo ponto é analisar as condições físicas e ambientais daquele ambiente de trabalho. Ou seja, como que está sendo executado, como que está a iluminação daquele ambiente de trabalho. Porque tudo isso influencia. Está muito iluminado, está pouco iluminado, tem muito ruído ou tem presença de agentes tóxicos naquele ambiente de trabalho. E isso, pessoal, também acaba influenciando como o trabalhador vai desenvolver atividade naquele ambiente. O terceiro ponto é avaliar as funções cognitivas que são exigidas para a realização daquela tarefa. Por exemplo, ocorre interação do trabalhador com a máquina? Ocorre. Então, como que é essa interação? A máquina ela tem um monte de sinal luminoso, ela tem vários sinais sonoros, ela tem um monte de botões. Então, o trabalhador ele tem que ficar atento à luz verde, à luz amarela, se acende uma vez, se acende 2 vezes. Ou seja, há uma exigência muito grande do mental do trabalhador. É isso que nós chamamos de funções cognitivas. Então, nesse caso, pessoal, em que há essa interação com a máquina, o trabalhador ele pode ficar extremamente tenso, porque a tarefa que ele está realizando está exigindo demais da carga mental dele. E o quarto e último ponto, não menos importante que os demais, é a análise das ferramentas que são utilizadas para a execução da tarefa. Um exemplo é a faca utilizada em frigoríficos para a desossa de frangos, por exemplo.
Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de atividade, mas a empunhadura da faca, ela foi desenvolvida de uma forma bem anatômica que consiga gerar conforto para a mão do trabalhador. Então, na hora que ele empunha a faca, na hora que ele segura a faca para fazer a desossa, o cabo dessa faca permite com que ele consiga ficar com todos os dedinhos firmes na faca e o dedão em cima de forma reta, garantindo força e estabilidade para que ele consiga realizar a desossa. Pensando no que foi abordado até agora, precisamos também entender quais as disposições legais sobre ergonomia. Uma das disposições legais que nós temos aqui no Brasil é a NR17. A NR17, ao meu ver, tá, gente? Ela é um tanto quanto subjetiva, ela trata da organização do trabalho, da postura do trabalhador, do posto, das condições ambientais de trabalho, porém ela não diz exatamente como isso deve ser feita, o que acaba gerando margem a vários tipos de interpretações e nem sempre a interpretação correta do conteúdo da NR17. Recentemente ela passou por uma revisão, ela teve o seu texto alterado e a gente está aguardando agora a publicação da nova NR no Diário Oficial da União. Lembrando todo mundo que, não sei se vocês estão acompanhando, a NR1 ela teve uma alteração realizada esse ano, porém para o próximo ano, março do ano que vem, ela vai trazer no seu corpo o GRO-PGR, em que a ergonomia está incluída nesse texto. Lá ela cita a NR17, o que é uma novidade para a área de saúde e segurança do trabalho, porque tirando a NR17, em nenhuma outra norma ela dizia que precisava atender os requisitos da NR17. Então, nesse novo texto da NR1, ela fala, né, que o GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que seria todos os 5 riscos que nós temos, então ela incluiu os riscos físicos, os químicos, os biológicos, que antes somente esses 3 eram tratados no PPRA, e colocou riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Ou seja, as empresas elas vão ter que se adequar e também fazer a análise de riscos ergonômicos e de acidentes. E aí no corpo do texto dela, ela cita, né, ela faz então a citação do atendimento à NR17. Por isso que ela teve que ser reformulada, porque com o texto antigo, ela não conseguia atender, por conta dessa vaga lembrança sobre ergonomia, ela não tinha o objetivo, ela não era objetiva, vamos dizer assim. E agora com essa nova revisão, com esse texto que foi tratado recentemente, a avaliação ergonômica do trabalho está inserida no texto dessa nova NR, o que vai facilitar a todos fazer uma boa gestão também dos riscos ergonômicos dentro das organizações. E existem também disposições técnicas, que são as NBRs da ABNT, onde existem várias NBRs que vão tratar de assuntos relacionados à ergonomia. E não podemos nos esquecer de falar um pouco sobre riscos ergonômicos. Falamos da ergonomia, da interação, do objetivo, dos dispositivos legais e vamos abordar um pouco sobre os riscos ergonômicos. O que são, na verdade, os riscos ergonômicos? Eu vou colocar aqui, gente, uma definição que vai ser fácil de vocês identificarem. Tudo que causa estresse físico ou mental no trabalhador é considerado um risco ergonômico. Então, o que temos de exemplos? Postura inadequada, que é o mais comum que as pessoas observam, né? Como eu tratei no início, se existe um trabalhador de estatura mais baixa realizando uma atividade sob uma bancada de estatura mais alta, vai causar incômodo, ele vai ter que ficar numa posição desconfortável. Isso vai gerar tanto estresse físico, porque vai gerar incômodo no corpo, quanto no mental, porque vão começar as dores nas costas, dores de cabeça, e isso consequentemente vai afetar também o mental desse trabalhador. Que outros exemplos que nós podemos citar aqui? Jornada longa, né, jornada prolongada. Então esses trabalhadores, temos visto muito na TV, os trabalhadores de saúde com jornadas exaustivas, além de serem longas, exaustivas, porque estão lidando com doenças, com emergências, com morte, né? Então isso causa tanto um estresse físico quanto um estresse mental.
Trabalhos monótonos, trabalhos repetitivos, em que o trabalhador faz todo dia a mesma coisa, ele não tem um desafio, ele não tem algo diferente para fazer, então aquilo torna-se chato, torna-se cansativo para ele. Outro risco que podemos apontar é esforço físico intenso, então trabalhadores que têm que levar manualmente cargas, sacos de cimento, sacarias, isso causa um grande estresse físico no trabalhador. Controle rígido de produtividade, né? O trabalhador ele tem uma meta para ser cumprida, e aí fica o encarregado, fica o líder lá olhando, observando, fica girando ali, né, em torno do trabalhador, e se ele não está conseguindo bater a meta daquele dia, isso gera um estresse também, porque ele se cobra, ele sabe que vai ser cobrado. Então, pessoal, existem uma série de riscos ergonômicos que eu poderia ficar aqui citando para vocês, mas o ideal é que a gente sempre lembre dessa definição. Causou estresse físico ou psíquico, né, estresse físico ou mental no trabalhador, será considerado um risco ergonômico. E quais são os tipos de ergonomia? Você sabe? São 2, mas isso nós vamos tratar no próximo episódio. Se você gostou, compartilhe, nos siga nas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça, segue com prevenção. Tchau e até o próximo episódio.